Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conexão Olix. Se você ainda não deu like no vídeo, por favor, gostaria do seu like. Se você ainda não acompanha a gente, clica no sininho, tá? E a gente fala sempre de temas relacionados à telecom. Hoje eu trago mais uma vez o Thalisson do canal Loucos da Telecom. Tudo bom, Thalisson? Tudo bem. Obrigado pelo Maravilha. convite. Ótimo. E Gaspar e CTO da Lix. Tudo bom, Gaspar? Olá, tudo bom? Valeu. Obrigado. Bom, Thalisson, você sempre traz aí a demanda do povo. Sim, o que cara. o povo clama. Sim, por favor, de forma rápida, explica pra mim. O que é o mimo? Tá, então vamos lá, Thalisson, muito rápido. Em um resumão, o MIMO é a capacidade do roteador de usar todas as antenas dele para enviar ou receber dados para um mesmo aparelho e assim aumentando a vazão, aumentando a velocidade, aquilo que você mede lá no speed test, né? Aumentando a velocidade para esse aparelho. Então aquele monte de antena que o roteador tem é realmente fazer o uso de todas essas antenas para um aparelho só. Esse é o resumão. Entendi. Agora, peraí, de maneira detalhada. Bom, vocês sabem que eu recebo muito roteador lá para teste no canal, né? E nas caixas vem escritos lá diferentes tipos de mimo. Mimo, mumimo, alguns chamam de mumaimo, né? MIMO também. MIMO, né? E mumimo em 5 GHz. Quais são as diferenças entre esses mimo, mumimo? Vamos lá, Gaspar, você quer dar uma palhinha? Tudo bem, vamos lá. Né, bom, o MIMO, que nem o Guilherme falou, né, múltiplos inputs, múltiplos, né, outputs, né? Então, tu tem a transmissão para um mesmo aparelho, né, utilizando múltiplas antenas, né, para down ou para up, né, dependendo daí da tecnologia que tu está utilizando, certo? Vamos lá, a primeira versão do MIMO surgiu no 4, certo? Onde tu conseguia... Wi-Fi 4, né? Wi-Fi 4. Ou 802.11n. Exatamente. Né, onde tu tinha duas antenas. Né? No N, tu passou a ter duas antenas, então tu conseguia ter dois canais de comunicação, né, que tu podia utilizar para transmitir para um único aparelho. É aí que o pessoal chega nos 300, né, megabit, né, que tu tem que... Só que daí o aparelho do outro lado também tem que suportar. Isso é uma coisa importante. Às vezes, né, tu tem uma tecnologia MIMO, se o aparelho do outro lado não suporta ela, tu não vai conseguir ter a mesma vazão. Então, às vezes ele suporta só uma, não suporta MIMO, ou, né, suporta um MIMO com uma tecnologia inferior. Se ele não suporta, tu só vai conseguir fazer transmissão de uma antena. A outra antena vai ficar ociosa, no caso. Né? Mas se ele suporta, tu já consegue fazer a transmissão dos dois. Então, o Wi-Fi 4, ele trouxe essa ideia, que tu poderia utilizar as duas antenas para transmitir para o mesmo aparelho. No caso do Wi-Fi 5, ele já abriu essa capacidade para até 4 antenas. Então, tu passa a ter até 4 canais de comunicação onde tu pode enviar para o dado, aumentando bastante a vazão, né? Dobrando a vazão em relação ao N. Certo? E ele trouxe também a ideia do MU-MIMO, né? Que daí entra a ideia do Multiple User, né, que no caso são múltiplos devices. Né? Então, no caso do Wi-Fi 5, quando tu tem um roteador, né, MU-MIMO, ele vai permitir tu fazer múltiplas né, múltiplos envios para um determinado device ou múltiplos devices. Então, eu posso Aparelho. até, por exemplo, Só aparelho. fazer uma tradução, para quem não sabe, device é aparelho. É importante. Aparelhos, tudo bem. Então, tu pode ter, por exemplo, dois celulares que aceitam, né, o chamado 2x2, né, que seriam, né, duas streamings de envio, e aí o Wi-Fi 5 poderia enviar duas streamings para um e duas streamings para outro. Aqueles aparelhos que aceitam que a gente chama, né, do 4x4, né, que seriam a utilização das 4 antenas. Isso é outra coisa que tem que tomar cuidado. Nem todo o aparelho Wi-Fi 5 vai utilizar 4 antenas. Tu pode ter um Wi-Fi 5 com 2 antenas. Entendeu? Isso é bem possível, né? Só que daí ele só vai suportar um 2x2, só vai suportar duas streamings. Então aí depende do roteador e vai depender também do aparelho que tu tem do outro lado. Certo? Bom, seguindo, no caso do Wi-Fi 6, né, o Wi-Fi 6 ele rompeu uma limitação que o 5 tinha, que no MIMO ele só conseguia fazer download. Então, tu só conseguia ter a transmissão do roteador para o aparelho de dados. Tu não tinha do aparelho de volta para o roteador. O aparelho ele não conseguia utilizar o MIMO para transmitir múltiplas streams de volta para o roteador. Ou seja, ele não usava o celular, o laptop, não conseguia utilizar múltiplas antenas que tem lá dentro para
fazer a transmissão para o roteador. Para o roteador, Aham. exatamente. Porque no caso do Wi-Fi 5, tu só tinha a ideia do download, entendeu? Tu só conseguia fazer do roteador para o dispositivo. Né? O dispositivo, tudo bem, vai utilizar as duas antenas, vai receber nas duas antenas, mas a transmissão de volta, tu não tinha essa daí no Wi-Fi 5. No Wi-Fi 6, tu já passa a ter essa ideia de que tu pode fazer tanto down quanto up, utilizando múltiplas antenas. Né? Então isso daí também aumentou a vazão, porque agora tu pode fazer na mesma taxa, tu pode fazer tanto down quanto up em cima do Wi-Fi 6. E outra coisa que o Wi-Fi 6 trouxe também é a utilização de até 8 antenas, 8 canais ali de comunicação. Né? Tu pode ter até 8 canais de comunicação. Então tu pode ter 8 dispositivos, né? A ideia seria um MIMO 8x8, entendeu? Mas aí tem que ver também, de novo, vai depender do roteador trazer essa tecnologia. Isso daí está na especificação do Wi-Fi 6. Não quer dizer que todo roteador vai ter. Acredito que os primeiros roteadores que a gente encontra no mercado aí ainda vão utilizar um limite de 4x4, né? Mas a especificação permite que tu avance até 8 dispositivos. Legal. Então, o MIMO, o MIMO, toda essa evolução é algo legal para os roteadores e principalmente para todos esses dispositivos conectados dentro da casa. Com certeza, né? aumenta... Está comunicando com todos ali ao mesmo tempo, em vez de estar comunicando de um por um, ele está conseguindo enviar e receber com todos ali ao mesmo tempo, sem ter aquela fila de espera. Isso traz melhor qualidade de experiência para várias pessoas usando o mesmo roteador em casa. Uma coisa que tem que tomar muito cuidado com isso daí é que nem, né, a gente já falou, apesar da especificação permitir todas essas tecnologias, não quer dizer que todo roteador ou todo dispositivo vai ter essa tecnologia, mesmo que ele tenha o selo de Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 5. Entendeu? Então pode ser que tu tenha um roteador Wi-Fi 6 que é 4x4, entendeu? Só tem 4 MIMOs, né? Pode ser que tu tenha um Wi-Fi 5 que é só 2x2, não utilize as 4 antenas. Então tu tem que tomar muito cuidado com a especificação. Né? Uma coisa é teoria, outra coisa é realmente a implementação do roteador. E até a minha opinião, nesse processo, o provedor pode ajudar muito o cliente a explicar para ele qual o melhor roteador para a ocasião, né? Para a casa da pessoa, né? Para uma família grande ou pequena. Isso o provedor pode ajudar demais. E até em relação aos dispositivos que estão dentro daquela casa. Às vezes tu só tem dispositivo ali dentro que não vai conseguir mais do que um 2x2, ou às vezes até a maioria dos dispositivos não consegue nem suportar um Wi-Fi 5, entendeu? Não tem nem suporte ao MIMO, né? Então às vezes tu não vai ganhar, não vai ter vantagens indo para um roteador mais caro, porque os dispositivos até daquela residência não têm esse suporte. Essa era uma das minhas dúvidas, né? Sobre os dispositivos que a gente tem dentro da nossa casa. Se todos são compatíveis com o MIMO, então não, né? Não, isso daí a gama é muito grande, porque olha a quantidade de combinações que tu pode ter. Apesar da tecnologia existir, ela permite que tu faça combinações desses dados. Então a combinação é muito grande. Tu tem que olhar realmente residência a residência para ver, né, o perfil daquele usuário, para saber o que melhor se adapta naquilo ali. E o provedor realmente pode enquadrar, né, de acordo com a residência, pode enquadrar a melhor solução ali dentro. Pois é. Entendido. Bom. E acho que vale um resumão, né? Então você falou, fazer assim, em siglas, né? SU MIMO ou só MIMO é a mesma coisa. MIMO seria uma sigla mais genérica, né? Que, ou seja, um aparelho só, por vez, consegue usar múltiplas antenas do roteador. Já o MU-MIMO são vários aparelhos, né, que vão conseguir receber os dados de mais de uma antena ao mesmo tempo. E o que é isso? Aumenta a vazão, certo? Exatamente. Maravilha. Aí a gente vai para o Wi-Fi 6, que tem a diferença o Wi-Fi 5 só conseguia fazer o download usando múltiplas antenas. No 6, os aparelhos também conseguem devolver em múltiplas antenas a informação para o roteador, né? E aí isso é o que se chama até de Half MIMO e... tu tem o Half MIMO e o Full MIMO, né? Half que é MIMO, Full MIMO. Exatamente. Que é, no caso do Wi-Fi 5, que, né, lançaram essa ideia do MU-MIMO, né? Quando ele foi lançado, tu só conseguia fazer em uma direção, certo? E no caso só de download, não é só que eu só posso fazer download ou só posso fazer, né, upload. Aí, no caso do Wi-Fi 5, ele só conseguia fazer download.
né, Isso. utilizando No essa parte 6 do ele MIME. No faz o 6, upload. né, tu faz ou download ou upload, né? Tu não vai fazer os dois simultâneos, mas Então, faz ou download ou se upload. por acaso o provedor encontrar, o usuário, né, encontrar, a pessoa encontrar isso na caixa, tá aí feita o mapeamento. Beleza? Perfeito. Dúvida Então, tirada. maravilha. Thalisson, obrigado aí pela presença mais uma vez, tá? Obrigado eu mais uma vez pelo convite. Não, como de praxe, eu vou deixar aquele meu recado, né? Pessoal, conheçam também o canal Loucos da Telecom, né? Dando esse recado aqui direto do Conexão Alix. A gente está no Facebook, YouTube, Instagram. Vamos lá, visita o canal Loucos da Telecom. A gente está sempre falando para um público voltado para provedor de internet, sempre fazendo teste de roteadores, sempre envolvido no meio de tecnologia ali. Visita lá. Legal, legal. E Gaspari, obrigado aí pela presença. É sempre um prazer. Tudo bom. Pessoal, obrigado aí por ter assistido a gente. Se você ainda não clicou no sininho, clica, tá? Para acompanhar os nossos vídeos, dá o like no vídeo e, bom, acompanha também um pouquinho mais sobre a Alix. Entra lá no nosso site, tem bastante coisa legal, ok? Grande abraço e até a próxima.